Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Batata. E esse na real é mais uma informação básica inteirar vocês sobre um assunto que está acontecendo. Essa semana não vai ocorrer vídeo do Batata por conta de um detalhe muito simples. Tempo. Eu não consegui editar os vídeos que eu deveria ter editado. Porém, eu estou lançando hoje, dia 15 de 5 de 2018, o primeiro episódio do XPcast. XPcast, para aqueles que não sabem, é o meu podcast que eu comecei junto com o pessoal do Ligeia RPG, falando sobre assuntos gerais, nerd, geek, e eu vou deixar aqui para vocês o episódio inteiro do XPcast, número 1, Criação de Mundos, ou então o aplicativo do Castbox. Então, muito obrigado, tenham um bom áudio, caso gostarem, por favor, compartilhem no Facebook, no Instagram, com o amiguinho, com a vovó, com o cachorro. E é isso aí. Muito obrigado por terem ouvido e até a próxima. Fui! É o XPcast, aquele podcast que te passa de nível. Aqui, só aqui. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao XPcast, o primeiro episódio do XPcast, o tema Criação de Mundos, Criando Mundos. E aqui comigo hoje, como host também... Olá pessoas, eu sou o Dinho Reis do Ligeia RPG e eu ainda não tenho uma frase, ainda não tenho um bordão ainda. Olá pessoas, eu sou o Cid da RPG Mestre dos Magos e assim como o Dinho também não tem um bordão. Eu sou Tru, eu sou um aspirante a cientista de sucesso maluco. Eu mestro umas paradas e jogo bastante com o pessoal da Ordem do Dado e é isso aí. Então, galera, hoje a gente vai conversar sobre o conceito de criação de mundo, seja no RPG, em literatura, em todos os aspectos que nós conhecemos. Logo depois do recadinho, iremos falar sobre esse assunto tão legal. Sejam bem-vindos ao Recadinhos, ao local de recadinhos do XPcast. Pessoal, então eu estou aqui para nos fazer alguns anúncios, até mesmo informar algumas coisas. E a primeira delas é o seguinte: o XPcast vai ser um podcast quinzenal, lançado no dia 1º e dia 15 do mês. Ele vai receber inúmeros convidados, como vocês podem ter visto, com diferentes temas. Outra coisa, gostaria de agradecer muito ao senhor Wagner Volanin, ou melhor, Volanin para os mais conhecidos, que foi o que disponibilizou a sua bela voz para narrar a introdução, a nossa vinheta do XPcast. Gravo várias e eu vou colocar cada uma por episódio, eu espero que gostem. Gostaria de agradecer também ao Dinho, exatamente, esse que também apareceu no piloto e agora nesse episódio, que fez toda a arte de capa do XPcast. E também agradecer aqueles que tiveram do tipo de apoio, como até mesmo o Sr. Elionai ou Jeremiah, para o pessoal do Ligeia. E eu vou deixar aqui o link de todas as informações, os servers, onde vocês podem encontrá-los, conversar com eles ou até mesmo bater um papo maroto. O que mais que tem aqui para poder informar de legal? Sim, foi falado no áudio que o Ligeia está com um audiodrama lançado no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Ele vai ser lançado toda semana. Está um pouco parado no momento, mas vai ser liberado já. Uma sequência, tá? Bonitinha. Gostaria de anunciar o meu canal no YouTube, que também está sendo publicado esse episódio, que é o Batata Binária no YouTube. Procura lá, você vai encontrar. Estamos retornando agora com o canal. Tem pouca coisa, mas você vai ver, você vai gostar, você vai compartilhar, você vai amar, porque batata é vida. Caso queiram entrar em contato com o XPcast, manda um e-mail para xpcastoficial@gmail.com, seja por dica, seja por
pauta, seja por convidado, seja o que for, que iremos responder o quanto antes, meus caros. Então, de novo, mande um e-mail para xpcastoficial@gmail.com. Tá todos os links aqui embaixo, todas as informações aqui embaixo no descritivo desse episódio, tanto no YouTube como também no agregador do Castbox. Então, pessoas, eu acho que é só mesmo isso. Muito obrigado por estarem ouvindo esse episódio. Por favor, compartilhem ele com os amiguinhos, com a vovó, com o vovô, com o cachorro. E é isso aí. Tenham um bom áudio, um bom episódio. E, por favor, se acharem ruim, se caso tiverem alguma dica, estamos aí. Bom episódio pra vocês. Fui! Então vamos lá. Criação de mundo, galera. Eu tenho uma pergunta que vai ser a pergunta principal para poder desenrolar essa ideia, que é: como é que todas as pessoas trabalham e já jogaram, ou são criadores, ou mestres, jogadores de RPG? A minha pergunta é: todo RPGista é por natureza um criador de mundos? Depende, né? Se o cara for um narrador, aí ele já obrigatoriamente, se ele não usar mesmo que ele use um cenário próprio, ele é um criador de mundos, porque ele ainda assim ele vai ter que dar vida, personalidade a NPCs, né? Ter que criar perigos, ameaças. Então ele tá criando ali um cenário. Eu diria que depende também do que a gente considera mundo na parada de natureza. Se a gente considerar mundo o cenário e os desafios e as coisas tudo que permeia o que a gente tá jogando, ok, todo mestre precisa ter um pouco de criador. Mas eu acho que não é só de mestre que existe a comunidade RPGista. Existe muito jogador que não é criador por natureza e também é legal ter esse pessoal assim. Eles não vão criar o mundo pra você, eles vão sempre perguntar o que tem. E é ok também ter esse pessoal. Tem muita gente que não é criador e joga entretendo a mesa em geral também. Todo mundo junto. Ah, cara, sei lá, eu costumo falar que meus players, eu deixei eles ir criando o mundo, tá ligado? Eu só introduzo só a base da história. E eu costumo dizer que meus players, que eles vão criando o mundo, eles vão criando toda a narrativa em torno deles. Então, pelo menos a minha visão aí é que todo RPGista, sim, é um criador de mundos, cara. Mas, tipo assim, no caso, a pessoa que é um narrador, ou então ajudou na criação de um cenário como jogador também, ele tem como característica, ele pode escrever um livro, ele pode ser um criador de um sistema, ele pode criar um audiodrama. Então, isso eu quero dizer, a criação de mundo não se limita só ao RPG, mas sim em outros âmbitos, como literatura. A mídias. A mídias em geral, exatamente. Nem sempre a gente tem esse caminho como uma trajetória fácil para quem só joga RPG, seja mestre ou jogador, no sentido de só usa RPG como hobby. Tem muita gente que não dá certo para fazer a criação em si. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma facilidade muito grande que a gente acaba tendo por ser RPGista. Minhas campanhas, assim, eu gosto muito de colocar sempre um handoutzinho, eu jogo muito no Roll20, pro pessoal fazer um diário de campanha. E geralmente eu faço isso acontecer em canon, tipo, em game, e eles acabam escrevendo muito bem, sabe? Os jogadores sempre contribuem bastante em fazer uma narrativa consistente para a história do ponto de vista deles, e não só do meu como mestre. Que o mestre a gente sempre tá vendo tudo certinho, na nossa cabeça tá tudo lindo e funcional. É que a nossa visão como mestre é sempre de cima. O jogador é sempre ao lado dos acontecimentos, né? Uhum. Eu costumo dizer que... eu concordo com o Tru, não é fácil, né?
Não é fácil. Você, quando você vai criar algo, quando você vai, seja que for através de um conto ou qualquer coisa, ou né, um relatório de campanha, quando você vai escrever aquilo, você precisa, para que você tenha um feeling da coisa, eu não vejo isso, não é como um dom, mas você precisa ter lido muitas coisas nesse nível de conteúdo para você poder criar algo de qualidade, né? Uma aptidão, né? Não é nenhuma aptidão, porque a aptidão eu vejo como algo inato, né? Mas é ler, o costume de ler. Se você lê, cara, você adquire conhecimento suficiente para você ter um embasamento para o que você vai criar no futuro, né? Leia muito, né? Ah, cara, é aquilo lá que eu também sempre falo, bicho. A leitura, ela já tem que estar incorporada já no cara que, seja ele jogador ou seja ele mestre. É uma coisa que é fundamental. Não tem como o cara nem interpretar se ele não tiver a questão da leitura, tá praticando e tá sempre em dia com a leitura. Leia muito, né? A leitura ela vai ajudar também, mas só que não só a leitura, assim como existe aquele jogador que é leitor assíduo de várias séries e fantasias medievais e coisas do tipo que a gente sempre tá vendo por aí. Existem várias mídias que hoje em dia, pelo menos, estão muito mais disponíveis além de livros, né? Livros são sempre, obviamente, a to go, né? A escolha óbvia, mas sempre é bom lembrar que tem gente que chega nesses meios agora porque popularizou. Filme, jogo, quadrinho, tem uma porrada de coisa que você pode pegar como referência. Ou talvez o cara também, ele pode ser um cara que consome tanto esse conteúdo, mas no final ele acaba ainda assim não sendo um criador, ele ainda prefere ser um jogador. Que talvez, assim, muitas vezes não foge da questão de ser ou não um criador, né? Porque os jogadores têm essa essência de estarem... O jogador, cara, ele tá dentro daquele universo. Qualquer modificação que ele faz naquele universo, qualquer coisa que ele... ato que ele queira fazer, já é uma criação, querendo ou não. Seja ela micro, seja ela macro. Então, sobre esse lance que vocês falaram das mídias e tal, não buscar só dentro do que você está querendo fazer. Por exemplo, eu sou um mestre de RPG, eu quero criar um cenário para poder jogar com os meus jogadores, eu vou ler outros cenários de RPG. Não, cara, sabe? Enxerga um pouco mais adiante, pega um livro literário antigo, lê Ilíada de Homero, sacou? Dá uma lida no Silmarillion, né? Quer criar toda uma base, você quer criar mesmo uma estrutura do macro para o micro, lê esses dois livros, são obras famosas, né, um é de mitologia grega e o outro é da mitologia élfica, vamos assim dizer, da mitologia Tolkien. Então, se apegar só ao que te cerca ali, pode te limitar bastante. Quando eu criei o Ligeia, o Arthur sabe, eu conversei muito com ele sobre o que eu li para poder criar. Eu li muito Cabala, estava até lendo sobre Clavícula de Salomão. Eu acho muito interessante, porque eu vou criar a classe do bruxo, que é capaz de invocar demônios. Leia a Clavícula de Salomão, que é algo que muitos têm como sagrado, assim, né, em algumas religiões, algo histórico para eles, né? E ali tem todo um feeling da parada que eu queria fazer e deu muito certo. Então, você buscar em mitologias, história, religiões, então, cara, você vai tirar muita coisa maneira. Que, inclusive, muitos RPGs tiraram de muitas religiões, né? Sim, com certeza, não quero ou não, é uma base que temos aí como inspiração. E eu acho assim, que é realmente interessante você não se limitar, como o Dinho falou, ao que está à sua volta, né? Muito próximo de você. A melhor frase que eu já ouvi falar sobre isso é o quê? Se você quer ter uma ideia diferente, não só fique naquele seu aspecto de ideia. Vá ver outras coisas, vá ver outras abordagens de outros temas, e você, em cima disso, quando você parar para poder analisar, uma ideia surgiu feita a partir de aspectos diferentes, não só aquele que você estava focado inicialmente, né? Uma ideia que eu lembro de cara quando tu me falaste isso, foi uma das melhores brigas de dragões que eu já narrei na minha vida.
eu fiz ela completamente inspirada numa cena de briga de Evangelion. Saiu muito nice pros jogadores, eles ficaram cagados de medo de um dos dragões ver eles, assim, no meio da briga. Foi bem. Mano, eu tava jurando que esse cara ia falar que se inspirou em uma briga de 2 cachorros, mano. Eu também. Seria muito foda, cara. Caraca, Seria. sai daí, magrelinho! Não! Então, assim, a gente pode resumir, então, que essa ideia de todo RPGista, todo jogador de RPG, ou RPGista, é um criador por natureza? É um criador de mundo por natureza? No começo eu tinha discordado, mas agora eu concordo, porque eu lembrei de uma frase de uma jogadora minha que a diferença entre o jogo eletrônico e o RPG de mesa é o migué. E o migué em si é uma criação, né? Isso aí, o Miaral, um insetinho. O jogador pode dar aquele migué. Exatamente. Então a gente tem, de certa forma, sim, todo jogador de RPG, ele tende a talvez se tornar um criador de mundo. Aí é muito mais de cada jogador, de cada mestre, mas em tese sim. Em tese sim, temos todos os jogadores de RPG como criadores de mundo. E daí eu parto para a segunda pergunta. Criando o mundo em conjunto ou sozinho? Qual deles vocês mais têm afinidade e quais foram a experiência? Eu diria sempre em conjunto é mais gostoso. Suruba é sempre melhor que uma punhetinha sozinho, né? Suruba é sempre melhor que a punhetinha sozinho, né? O melhor da noite. Tava falando disso hoje mesmo com um amigo meu, que a gente tá buildando um cenário e chegou um ponto que a gente tava jogando ele, a gente já começou a construir ele já jogando, e a gente tava jogando ele e alguém me perguntou de alguma localidade. Eu falei, putz, o cenário é novo e tal, a gente ainda não tinha criado um mapa pra ele. Mas ok, vou deixar pra fazer isso depois, deixei pra fazer hoje. Eu vi o background de um personagem, de um amigo, de um dos jogadores, né? E ele citava 2 localizações que ele inventou na hora. Eu falei, putz, tem coisa aí. Dali eu já fui tirando a base continental do mapa. E toda vez que a gente tá jogando coisas do tipo, eu gosto de deixar aberto aspectos do cenário e do mundo sempre para contribuição dos jogadores, porque geralmente eles trazem um ponto de vista que você não estava pensando sobre aquilo. E aí acaba contribuindo. Então, em conjunto é sempre mais gostoso. Cara, particularmente eu me dou bem assim, criando cenários sozinhos. Eu geralmente, toda a vida, quando eu escrevi sozinho, eu de boa no Word. Mais de um tempo pra cá, cara, como eu comecei a narrar frequentemente, eu comecei a pegar histórias das mesas que aconteciam, que os players iam criando no decorrer das sessões, e ia trazendo isso pro Word. São coisas que eu tenho arquivadas no meu PC, guardadinhas às 7 chaves, onde ninguém tira aquilo ali dali. E assim, cara, eu tenho a facilidade tanto para criar sozinho, porque sempre criei sozinho, mas também é interessante, cara, quando você cria em conjunto, justamente por isso que o Tru falou, tá ligado? Você dá uma abertura maior, tá entendendo, pra galera, a galera consegue intervir de maneira positiva no cenário, em todos os acontecimentos e tudo mais. Então, assim, cara, é lindo, tá ligado? No final, tipo, você olha para aquele trabalho e você vê ele concluído e você fala, nossa, eu fiz e eu não fiz sozinho, fiz com uma equipe maravilhosa junto o bagulho. Aí é a satisfação não só para você, mas para toda a galera que teve ali junto na construção do cenário. Isso me lembra um pouco do escopo, porque às vezes a gente tá falando assim, construir um mundo, a gente não tá ligado com o escopo desse mundo que a gente tá criando. Um plot, né? É, tipo, não só o plot, o escopo que eu digo também é a ideia, tipo, pra que a gente tá criando esse cenário? Ele é pra consumo em geral, ele é pra uma campanha específica, ele é pra um grupo de amigos que você vai mestrar, ele é pra uma mesa de bar, Uhum. você tá querendo mestrar usando, em vez de dados, usar cara ou coroa.
É objetivo, né? Objetivo por quê? E isso me traz um pouco uma lembrança do cenário que eu tô mestrando lá na Ordem, que é o seguinte, tipo, eu perguntei pra eles, olha, eu tenho essas duas ideias de cenário, uma é mais séria, outro é um pouco mais cômica. Qual das duas vocês mais gostam, tipo, dessa dicotomia, tipo, uma parada muito séria e pesada, envolvendo revolução, sei lá, ou uma parada mais cômica, envolvendo ainda assim assuntos sérios. Aí eles falaram, ah, beleza. E eles falaram a ideia que eles queriam e dali eu parti a pensar como buildar o cenário, sabe? Eu parti a pensar, sei lá, vou botar um universo espacial e vou botar um cassino para governar. Bom, eu não tenho nem o que falar, né? Com certeza, eu prefiro criar em conjunto. Eu sempre vou tomar o Ligé como referência, porque foi a única coisa que eu fiz na minha vida dentro desse quesito, né? E o Ligé, ele foi e não foi criado. Ele foi criado sozinho e foi criado em conjunto. Como isso? E eu acredito que eu não sou o único que faz isso, provavelmente a maioria dos mestres faz. E eu costumo muito fazer isso em cada campanha que eu narro. Eu criei a cidade, né, Otera, uma cidade gigantesca e tal, as coisas vão girar em torno dela ali. Só criei isso, só tinha cidade que era numa planície cortada por um rio, era a única coisa que era sabido. Os jogadores me trouxeram os backgrounds, eu li os backgrounds, eu adaptei para a ideia que eu queria, e aquilo ali já se tornou outra parte do cenário, ou seja, eles criaram outras cidades distantes, eles criaram estradas, criaram fatos históricos, criaram datas comemorativas no calendário, criaram muita coisa e a trama começou a girar em torno do background deles. E, ou seja, eu fiz uma cidade sem sal ali, né, algo mais para encher linguiça. Eles deram vida à cidade e o seu entorno. Então, cada campanha que eu narrava, por exemplo, agora eu vou narrar, eles vão começar na cidade que era do background de fulano. E aí, beleza, os caras vão lá e criam os backgrounds e aí já cria mais coisa em torno. Eu criei o Ligé do micro pro macro, mas eu não criei sozinho, entendeu? Porque cada um involuntariamente contribuiu para que o cenário crescesse. Então, eu sou a favor do criar em conjunto. Involuntariamente? Involuntariamente, porque eles não tinham noção de que o meu cenário estava se nutrindo da informação deles para crescer. Podia ser um Forgotten Realms da vida que você vai jogar, cria o seu background, mas aquilo ali não vai influenciar naquele cenário que já tem tudo lá registrado, né? Não, os registros do meu cenário são com base, tudo que eu tenho do meu cenário hoje é com base do que eu narrei e com base do background agora são, deixa eu ver, de campanhas longas. Essa é a 12ª campanha longa que vai ter agora do cenário, isso em 14 anos. Se fosse o criança, teria 14 anos. Se fosse, é um filho quase, é quase o filho do Dinho. Ele tem quase de independência já, quase. Já posso dar um tapa na nuca, você não acha, não? Já pode. É por isso que falaram de punheta nesse podcast. Tá na idade. Tá na idade. Mas ele falou assim, voluntariamente, involuntariamente não, né? Tipo, eles se candidataram voluntariamente a participar do projeto. Imagina o Dinho chicoteando os jogadores assim, cria os backgrounds, malditos. Não. Eles não sabiam, e eu também não sabia que um dia viria a se tornar um livro por escrito lá com todas essas histórias, que inclusive, Tru, eu tive que ir atrás de alguns jogadores para poder relembrar, né, as histórias. Pedir autorização? Eu fui igual um historiador do meu próprio cenário, não é pedir autorização, foi... Cara, você lembra quais eram os nomes dos personagens que jogaram tal campanha com você, como que foi e tal? Tomar um café ali, cara, e trocar uma ideia sobre o cenário, sacou? E tudo mais. Então, foi algo assim... essa parte, para mim, de quando eu decidi que ia se tornar um livro de um cenário, que a gente ia produzir esse sistema, foi inclusive o Leandro Manara, né, o ilustrador do Ligeia, quem me impulsionou a criar isso. Eu tive que ir atrás desses jogadores de 10, 12 anos atrás, sentar com eles, conversar. Aí que é maneiro, porque eu revi meus amigos, juntei histórias. Mano, tem cara, o Raul Gilles, que é um cara que começou a jogar RPG comigo quando a gente era moleque,
Ele tem as fichas de personagem dos primeiros personagens dele do Ligeia, uma porcaria que parece um pergaminho amarelo. Ele guardou aquilo com o maior carinho. Sabe qual é o nível de preciosidade pra mim, de emocional, intelectual, aquilo ali? Tipo, se eu pegar, cara, eu falei, vou fazer uma foto disso, porque eu preciso mostrar pras pessoas como é que começou o Ligeia, essa porra. Isso é muito foda, cara. Maneiro, cara, maneiro. Pô, isso agrega sentimento na parada. Isso é um passo muito grande, velho. Isso é um passo muito grande que tu deu de fazer essa parada e ir atrás dessas coisas. Eu imagino, tipo, o quão emotional Aham. it gets. E depois, mas claro, tem aquela hora também que você chega num momento e fala, caralho, o que ainda tô fazendo nessa merda, bro? Largar isso tudo. Engavetei umas porrada de vezes. Hoje eu já não consigo mais engavetar porque Ganhou proporções que tá. Ganhou vida. é capaz de sair gente de outros lugares do Brasil pra me dar um tiro na cara. E aí, então, Mas um bagulho, digo assim, eu acho que referente à criação, em conjunto, né? Os jogadores, eles fazem parte daquele universo. O cara tá lá, o Messi botou o padrão, e quem vai acabar deturbando aquele padrão são os jogadores. As escolhas que eles vão tomar, as coisas que eles vão fazer com que todo aquele universo se molde ou se altere, qual for a palavra que prefiro usar, para se encaixar naquele universo. Então, assim, automaticamente, quando você narra um cenário, seja até um cenário mesmo criado, e já criado no caso de Forgotten Realms, ele está sendo modificado por conta dos jogadores e até mesmo do mestre, em conjunto, e ele está sofrendo mutações. Talvez essas mutações não sejam utilizadas pela Wizard, porque por N motivos, mas ainda assim está sofrendo uma alteração naquele universo. Até uma alteração particular. Exatamente. Mesmo que seja uma mesa com um cenário já fixo, ela tem um coração e ela sofre alteração e mutação. boa. Então, assim, querendo ou não, desvincular o jogador de como participante dessa criação é um equívoco, não tem como, né? Ou então você pode fazer, no caso, se seja literatura, aí sim, no caso de literatura, tem como você fazer isso por conta própria e sozinho, né? Isso, pessoas que gostam de escrever acabam sendo criadores de mundo isolados e acabam criando sozinhos. Também tem criação em conjunto, muitas vezes tem auxílio de um outro amigo, de familiares, mas ainda assim o cara tá lá sozinho na mesa dele escrevendo. Agora vamos para a última pergunta. O processo de criação de mundos. Eu vou pegar um exemplo que é muito próprio meu para dar início a essa discussão, que é, há um tempo atrás, eu e um amigo meu resolvemos falar assim, puta, Arthur, a gente sempre jogou RPG, só que a gente sempre jogou em cenários variados, a gente sempre gostou de jogar steampunk, uma coisa mais dark, medieval, futurista, N universos. A gente falou, por que a gente não pode talvez criar um sistema onde a base dele é que há multiversos, que cada um deles seria cada categoria de RPG. Nesse multiverso, quando tem os jogadores, eles vivem nesses multiversos e assim você pode colocar 1 milhão de possibilidades de jogos em cima dessas esferas de universos, né? E cara, eu acho que é muito mais difícil quando você vai criar um RPG do macro pro micro. O macro, tipo assim, você não consegue traçar uma linha do ponto eu não entendo como o universo foi criado em cima do Big Bang, que é o macro, para se tornar o micro que é hoje, tá ligado? Eu não consigo fazer isso, eu como criador de conteúdo e até mesmo tentativa de criar um universo de RPG. Eu acho que é muito mais fácil, como o Dinho fez, e ele vai falar aqui, que é pegar e começar do micro e depois ir expandindo pro macro, tá ligado? Cara, quem que já nunca teve o sonho de pegar, vou criar um universo de RPG, vou criar um bagulho foda. E daí, mano, se você for querer criar do macro pro micro,
é embaçado, mano. Não vai, tá ligado? Não desenvolve. Porque é muito barra, tá ligado? É muito tenso. Você criar do micro é bem mais suave, tá ligado? Igual eu dei esse exemplo hoje na aula. Na aula que eu dei pra mestres iniciantes. Falei, mano, você quer criar um mundo? Você quer criar uma parada? Começa criando cidade. Pega lá, cria 10 cidades, faz uma estrutura básica, tá ligado? Você não precisa nem dar detalhes. Pega, faz uma estrutura básica de cidade, faz no mínimo 10 cidades. A cada 10 cidades, um estado. A cada 4 estados, um país. E a cada 4 países, uma nação. Pronto. E assim você começa indo, tá ligado? Bem de boinha. Porque daí, ó, fazendo as contas rápidas aí, dão 120 cidades pra formar uma nação, um país. Uma coisa assim. Então, cara, tu já vai ter 120 localidades assim prontas, basicamente prontas, assim, bem rapidão pra tu fazer assim, sem muito trabalho, tá ligado? É só você praticamente soltar os primeiros lá dentro e eles vão criar todo o resto. Então, eu tenho uma dica muito maneira para quem gosta de criar a partir do macro. Quero primeiro fazer o mapa, não quero pensar em nada, esse aqui vai ser... É porque tem aqueles jogadores que, quando eles pensam em reinos, eles têm que atribuir uma característica... Geográfica. Não uma característica geográfica. Quando eles pensam Associado. em reinos, eles têm que atribuir, tipo, esse aqui é o reino do fogo. Tipo, parece que a elementos. galera só assistiu anime. Elementos, qualquer outra Não é coisa. elemento, uma característica. Ele tem que ter um descritor para aquele reino. Então, não façam isso. Isso é batido. Isso é clichê. E não é inovador, né? É uma dica que eu dou. Cara, reinos são... Eles têm características... Você pode até dar esse nome, que pra mim também é batido. Mas, assim, não vincule toda uma nação a uma coisa única, né? Quando eu vou criar alguma coisa, se eu for criar do macro, eu começo pela geografia física. Ah, então você desenha um mapa? Não, mano, não desenho um mapa, não. Eu pego, né, eu tenho alguns D20 aqui, pego e escrevo de 1 a 20 o que tem em algum lugar. Por exemplo, isso aí poderia ser criaturas. Coloco, tipo, criaturas lendárias ali, né, dragões. Anoto 20 criaturas ali. Pego o D12 e coloco vegetação. Pego o D10 e coloco, né, de terreno, deserto, sei lá, coloca montanhas, vai anotando alguma coisa assim. Pega o D6, o D8 e anota proporções de cidades, tipo vilas até metrópoles, megalópolis, coisas gigantescas. Pego um D6 e coloco, sei lá, pego 6 raças ali, faço uma distribuição de predominância de raça ali, né? E um D4 você coloca ameaças, né? Pega uma folha em branco, de preferência uma A3, rola todos esses dados ali em cima, todos os dados que você tiver. E aí você vai anotando, marca os pontinhos e vai anotando em cada lugar o que caiu de acordo com as tabelinhas que você fez. Pronto. Você está criando um mapa aleatoriamente, você vai formar ilhas, continentes ali, né? Está criando um mapa aleatoriamente, usando dados de uma maneira muito maneira e que já vai dar bastante conteúdo, porque você definiu ameaças, criaturas, raças, tamanhos de cidades, vegetação, clima, né? E aí depois você começa a trabalhar naquilo ali, devagarzinho. Você quer começar por onde? Pela geografia humana? Vai para cidades, né? Começa a trabalhar você pode mexer com o câmbio da cidade, a moeda, né? Trabalhar na questão econômica da cidade, pode trabalhar na questão de magia. O governo é o quê? É uma monarquia? É uma teocracia? Ou uma magocracia? Um governo tribal? É o quê? Né? Começa a trabalhar aqueles detalhezinhos, você vai enriquecer de uma forma monstruosa, cara, o cenário, sacou? E de uma forma simples, aleatória, que você não teve que quebrar tanta cabeça. O que vocês deram até agora foram quase, tipo, algoritmos de criação de mundo, né? Tipo, um deu um algoritmo super matemático de você fazer as 120 cidades para formar uma nação, o outro já deu um procedural aleatório aí. A gente tá criando No Man's Sky. E você, qual é o seu meio de criação? Qual é a sua forma de criar universos? Ele é igual Thanos, ele não cria, ele destrói a metade. Eu só destruo. Tem um jogador de uma mesa minha que ele fala que eu sou craque em destruir as coisas.
Porque 2 campanhas terminaram com eles destruindo alguma coisa para salvar alguma coisa. E daí, basicamente, o processo que eu uso para criação já em si, de cenário, ele vai um pouco do micro pro macro. Geralmente, quando eu tô criando cenário para mim jogar com pessoas, assim, tipo, jogar por jogar, sabe? Eu me preocupo primeiro na intenção de que tipo de histórias aquele cenário vai contar. Quando a gente vai jogar RPG, falando só de RPG. Eu me preocupo que tipo de histórias ele vai contar para saber se eu vou ter um jogo que ele é majoritariamente sério e pesado. Eu não sou tão bom em mestrar coisas pesadas. Eu, geralmente acaba sempre tendo muito humor nas minhas mesas, mas dá de fazer, né? Aquela parada, vocês querem jogar Call of Cthulhu ou D&D, entendeu? A gente sempre pergunta o que eles querem jogar. E é daí que eu saio, sabe? Eu prefiro sair de uma intenção do que da característica que vai definir aquele cenário. Porque se eu tiver a intenção, eu consigo chegar na característica muito mais fácil. Por exemplo, eu vou falar do que eu criei mais recentemente, foi aquele cenário lá que eu tô mostrando, que ele é basicamente um universo. Houve uma expansão espacial, e dessa expansão espacial houveram governos, e atualmente o universo é governado por um cassino. Eu pensei nisso. Será que dá bom? E eu fui indo a partir daí, sabe? Eu fui ler sobre decks de cartas, sobre origens de decks de cartas, fichas de pôquer, essas coisas para colocar no universo espacial. Eu curto essa ideia de pegar coisas não analógicas, não regulares para criar um cenário. Aquela parada que eu disse para vocês da briga de dragão, eu tirei de uma cena de Evangelho. Eu já fiz uma briga de 2 anjos que eu tirei que tinha um jogador que era anjo, uma mesa de cenário que tinha anjos. Eu fiz uma narração de uma briga lá de uns caras que foi basicamente tirada de Top Gun, sabe? Caralho. Botei até Danger Zone pra tocar no meio da cena. Se a gente pegar de coisas que a gente não tá acostumado a pegar pra fazer uma coisa que a gente acha que é fantasia medieval, por exemplo, Exatamente. dá de sair umas coisas absurdamente boas, legais. Na mesa de segunda, o vilão que deu um pau no grupo, eu inspirei ele totalmente no Negan, do The Walking Dead. Botei a galera pra ajoelhar, fui lá e rasguei a orelha do elfo. Pra dar aquela humilhada. Isso foi genial, velho. Foi lindo. Então, ele até deixou, porque ele sentiu o peso, né, do que aquilo representa para um elfo no Ligeia. Perdeu uma orelha, né? Eu já fiz uma temporada, agora vão ter comentários de ódio das pessoas que sofreram essa cena. Eu fiz uma temporada inteira em uma mesa. Eu fiz eles se importarem com o NPC, se importarem com a família do NPC, se importarem com todo mundo na cidade. E no final eu mandei descaradamente o plot que quebrou com o coração de alguns players. Teve choro, teve rage kit no final do grupo do WhatsApp, assim, da mesa. Rage kit. Voltou, tipo, no outro dia chorando. Eu usei aquela cena de Full Metal. Aquela que quebra o coração de todo mundo. Mentira. Eduardo Nissan. Não usei Eduardo Nissan. Eu fiz eles perceberem só no momento quando eles viram uma esfinge. Eu fiz um cara criar magicamente uma esfinge a partir da filha dele. Todo mundo se importava com a filha dele. E daí ele criou essa esfinge. Eles só perceberam que era a cena, tipo, foi caindo. A cara, a máscara de todo mundo de felicidade. Eles estavam no festival, abriu a revelação do cara, mostrou a esfinge. E a esfinge olhou com um olhar familiar pra um dos jogadores. Aí todo mundo, não, True, tu não fez isso, True. Tu não fez isso. E aqui acaba a sessão de hoje. Tu não. Pô, então, eu acho isso irado. Eu sou um narrador dramático. Eu sou um narrador que gosta de drama. Sim, já tive altos choros aí em sessões. Eu gosto... Pra mim, as melhores cenas são as de morte, a de perda, essas coisas assim. Igual quando eu matei o Sanders. Quando o Sanders morreu, a cena de quando ele morreu, quando ele foi ressuscitado, pra mim,
foram as melhores narradas dessa mesa até agora. As cenas com um certo grau de tragédia, um certo grau de superação ou falha. São as mais épicas, ninguém esquece, né, velho? Sim. Porque o cara morreu e aí eu narrei o início da pós-vida dele, né? Que é ele encontrando a deusa da noite, né? E falando, é uma pena que, pelo que eu percebo lá embaixo, muitos não querem que você fique, então vamos aproveitar aos poucos. Ela é uma criança, né? Vamos aproveitar o pouco tempo que você tem e vamos brincar. Eu vou te mostrar alguns dos meus brinquedos. É claro que nada muito bonito, né? E aí, também quando ele é trazido de volta pelo clérigo, né, o cara finca aquele diamante no peito dele lá, abre, grita ali, né? Eu quis colocar todo aquele drama de como é, né? É tipo, vocês foram lá e pagaram o clérigo e ressuscitou. Não, cara, tem que ser... Aquilo ali é um personagem que o jogador podia ter perdido e foi trazido de volta. Daí uma coisa que eu sempre faço nas minhas cenas de ressurreição é o seguinte, eu faço o grupo inteiro chamar pela alma do cara e rolar um D20 como se fosse um saving throw mesmo. Mas... Se eles não conseguirem, eles falham na ressurreição, sabe? Eles fazerem uma prece pela alma do jogador que eles estão tentando ressuscitar quando tem ressurreição no cenário, e dependendo da qualidade da prece, eu dou um modificador pro D20 deles e eu falo, rola o teu Death Saving Throw de ressurreição. Massa, bem interessante, cara. Senhores, algo a mais a querem falarem sobre a forma de processo de criação que vocês usam? Tá de boa. Acho que sumarizou. Acho que é isso, né? Então, digam aí algumas informações, deixem recados. Se caso tiverem algum projeto na internet, mandem aí, e está aberto a vocês na ordem. Então, Dinho, começa aí. Cara, que recados, né? Bom, eu, pra quem não sabe, eu sou o criador do cenário do Ligeia RPG. Ele tá atualmente em fase de beta teste, né? Não sei se o Eredor vai disponibilizar aí o link para download. Com certeza. Também tem um canal de contos do cenário do Ligeia. Atualmente está contando uma história chamada A Viagem de Otera. Estamos atrasados, né, Eredor? Mas vamos voltar. Estamos aí. E aí, se quiserem jogar RPG também, tem o nosso servidor do Ligeia RPG. Não tenho recados como anúncios de datas. Eu não posso ter datas atualmente, eu tô ferrado com isso. Tá foda. Mas os links vão estar aqui embaixo, do Ligeia, do Discord, e tudo mais. Cara, eu sou o Cid, aí grão-mestre da RPG Mestre dos Magos, um servidor de RPG aí via Discord, aí o Dinho também faz parte lá, ajuda a gente na administração do grupo, assim, um servidor grande aí para quem quer aprender a jogar RPG, para quem já sabe jogar RPG, um servidor aí que é praticamente a família e a casa de várias pessoas, e a gente vem aí nesse processo aí para fazer o servidor crescer cada dia mais, fazendo cada vez mais novos amigos, novos parceiros aí. Também quero estar agradecendo o Dinho por ter me convidado, o Eredor por ter dado aí a oportunidade. Então, cara, é isso aí, e eu acredito que aí é o início de uma grande parceria. Depois eu vou estar disponibilizando aí, através do Eredor, o link do grupo do Discord, também da nossa página do Facebook. Pode deixar que eu vou botar aqui também as informações, pode ficar tranquilo, meu velho. Senhor True. Eu tô aí, se vocês quiserem mandar aqueles PM safadinho, nude, qualquer coisa do tipo, eu aceito. Eu mestro uma campanha com o pessoal da Ordem do Dado, ocorre geralmente às sextas-feiras, mas é um horário flexível. É Blackjacks, esse cenário de poker espacial bem doido que a gente tá jogando, e vão lá, visitem a Ordem do Dado e vejam as coisas que eles estão fazendo. Já tô lá, já sou fã. Somos fã. Foi até o Stefinha que me indicou, meu velho. Então, abraço pro Stefinha também, se ele estiver ouvindo, ele tiver com tempo de ouvir também esse podcast. E qualquer dica, qualquer informação, sabem aí, só mandar pra gente.
Muito obrigado, pessoas, por terem ouvido esse episódio do XPcast. Informações, eu disse que está embaixo na descrição desse episódio. Os outros recados também estão no começo do episódio. Então, muito obrigado por terem ouvido. Pessoas, muito obrigado. Dinho, Cid, True, muito obrigado mesmo por terem aparecido aqui. E espero que não seja a última vez que vocês apareçam. Isso aí, cara. Show. Valeu aí a oportunidade, cara. É isso aí, galera. Bons ventos. Até o próximo episódio. Um abraço, um beijo e tchau.